Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Cálcio e fósforo são os minerais mais importantes para o desenvolvimento das aves. Vamos falar também sobre dicas para um bom manejo de vacinação. Além do dólar elevado frente ao real, que traz suporte aos preços brasileiros da soja, outros fatores interferem: a demanda alta e a falta do produto. Vamos falar também do uso de pó de rocha no controle cultural de pragas e doenças das lavouras. O Agora Agro já está no ar. O cálcio e o fósforo são os minerais mais importantes para o desenvolvimento das aves. Já para os suínos, engordarem com saúde em todas as fases do ciclo de produção, são necessárias diversas vitaminas que desempenham diferentes funções no organismo. O milho e o farelo de soja são as bases da alimentação dos suínos. É mais ou menos assim: 75% de milho, energia, e 21% de farelo de soja, proteína. Só isso é suficiente? Claro que não. É recomendável incluir aí um núcleo vitamínico mineral que corresponde aos 4% restantes, composto por cálcio, fósforo e vitaminas. São muitas as vitaminas que um suíno precisa receber, como as do complexo A e B, além de vitamina D. Elas estão relacionadas à prevenção de doenças e também fazem parte da função reprodutiva, entre outras funções. O médico veterinário Eduardo Trevisol explicou que é importante que o produtor registre todas as informações sobre o consumo de água e ração e acompanhe a qualidade de excreção dos animais. Se o animal apresentar quadros de diarreia, é importante intervir, pois significa que animais não estão absorvendo todos os nutrientes presentes na ração. E agora eu vou conversar com Carla Ferrarini. A Carla, ela é gerente de comunicação e também da área de bem-estar animal e humano. E nós vamos falar sobre dicas para um bom manejo de vacinação. Carla Ferrarini, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu tenho certeza que nós vamos discutir um tema muito importante e que muita gente não dá, assim, um certo valor, o valor que precisava dar. Tudo bem com você, Carla? Tudo jóia, Toninho, muito obrigada. Eu e a Beckhauser ficamos muito felizes em participar novamente. Mariana esteve com você há poucos dias atrás. Aí. É verdade. Ô, Carla, de maneira geral, o nosso pecuarista, principalmente aquele voltado para a pecuária de corte e voltado para a pecuária de leite, assim, no geral, eles não esquentam muito a cabeça com planejamento, principalmente voltada para a área de vacinação. E isso é altamente importante, né, Carla? Toninho, a gente fala muito, né, que qualquer fazenda ela é vista como uma empresa. Sim. Né? Então, ela tem que dar lucro para o seu proprietário e, principalmente, a gente tem que adaptar ali os processos e as funções de cada pessoa que trabalha. E como uma empresa, seria muito legal essa visão de ter todos os manejos e tudo que acontece dentro da fazenda e a gente virar a chave de olhar como processos. E aí planejar isso com muito mais cuidado, porque como a gente vê por aí, quanto mais a gente planejar, mais afinar isso, melhora o nosso resultado lá na frente, ou ainda mais, a gente tem mais eficácia, né, e eficiência em todos esses resultados. E na vacinação de aftosa não é diferente. Então a gente bate muito nessa tecla de que por que não planejar com mais cuidado essa etapa tão importante, né, do nosso ciclo, seja ele gado de corte ou gado de leite. E aí dentro dessas etapas de planejamento, entender, né, qual é a equipe da fazenda que vai trabalhar com esse manejo, qual é o dia que vai ser, os dias que serão realizados. E antecipadamente, muito a gente fala, Toninho, de olhar
onde esses animais serão vacinados? Dentro do equipamento de contenção que está no curral. Como que esse curral encontra? A importância de repente, dar uma volta ali, sabe, fazer aquele caminho do boi, se colocar no lugar do animal e entender, será que aqui por onde, né, os animais vão passar, será que essa estrutura está adequada? Às vezes eu tenho uma porteira que não está abrindo bem, que pode dificultar o meu manejo. Às vezes eu tenho um pedaço de tábua no chão, ou um parafuso que pode causar algum acidente. E dentro do equipamento de contenção, também entender, ele está funcionando da maneira adequada? Ou eu preciso lubrificar algum ponto, reajustar algum parafuso? E aí fazer tudo antes deste manejo, que é considerado um pouco aversivo mesmo, né? E entrando, até falando do manejo em si, então, qual que é a pessoa que vai ficar responsável, por exemplo, para acondicionar as vacinas? Quem que vai ser o aplicador do dia? E aí repassar um pouco para a equipe, um treinamentinho prévio, qual a importância da gente acondicionar a vacina, inclusive durante esse manejo, né? Porque ele é um produto delicado. Qual que é o local perfeito para você aplicar aquela vacinação, onde você vai ter menos risco de abscessos, como que você trata isso, quais outros tipos de manejo que eu posso fazer junto com a vacinação, sei lá, uma vermifugação, então quem mais da equipe vai ficar responsável pelo quê e como esse processo vai se dar dentro da fazenda. Pois é, Carla, você estava falando aí, eu estava imaginando, eu fui a uma fazenda, foi agora, ano passado, justamente na vacina contra a fitose. E tinha mais ou menos ali, eu não me lembro exatamente, mas uns 150, 160 animais. E vai vacinando aquela gritaiada toda, até eu comentei, escuta, precisa gritar, bater tanto no animal dessa forma? Ah, mas o bicho é assim mesmo. E não é desse jeito, a gente sabe que não é. O animal também pode ser qualquer um, pode ser Nelore, seja lá que raça for. Se você souber manejá-lo, ele entra dentro do brete, tranquilo, sossegado. Tem uns que são mais teimosos do que o outro, mas no geral eles entram. E eu me lembro, você estava falando, eu estava me lembrando. Aí o dono da fazenda falou, escuta, está faltando quantos? Aí o cara lá gritou, falta 12. Aí acabou a vacina. Aí eu falei, e agora, como é que faz? Ah, não, agora fica desse jeito mesmo. Quer dizer, tudo é uma questão de planejamento. Você estava falando, seria interessante a pessoa entrar dentro do brete, olhar se não tem um parafuso, olha, aqui, se ele der um coice, se ele mexer a cabeça, ele pode pegar meu braço. Enfim, são detalhes, são pequenos detalhes que às vezes não acontece nada. Hoje não acontece, na outra não acontece, mas uma hora pode acontecer um fato muito grave. E esse planejamento é fundamental. É só a fitosa? Não é só a fitosa, nós vamos fazer a fitose mais alguma, nós vamos aproveitar, pesar os animais também, sabe? Tem um monte de coisa que pode ser feito e que, infelizmente, a maioria não dá muita bola para o negócio. E isso faz parte do planejamento e isso pode fazer você ter mais lucro ou pode ter prejuízo também. Nossa, com toda certeza, Toninho. E muitas vezes, como não acontece nada, ou frequentemente não acontece, as pessoas acham que nunca vão acontecer. E pode ser que aconteça. Aí os prejuízos são muito grandes, né? Acidentes com os animais e com as pessoas que estão ali trabalhando. É verdade. Então, o planejamento, eu acho que pode ser o foco da eficiência neste manejo de aftosa mesmo. Ô, Carla, só para a gente encerrar. Hoje, a Beckhauser, ela é considerada uma das melhores do Brasil nessa área de contenção de animais, de tronco. Eu conheço já há muitos anos, conheço a Mariana, conheço o pessoal aí. Hoje vocês estão assim com uma linha bem completa nessa área, né? Sim, hoje a gente tem uma linha bem completa nessa área e o mais importante é que a gente olha para quem está a campo e olha para o animal, né, que é o maior usuário do nosso produto. É verdade. E entende a partir desses dois, por isso que a gente fala muito, Toninho, desse bem-estar animal e humano, né, um único bem-estar, que a gente olha ali o boi, como ele se comporta dentro do equipamento e como a gente consegue criar um ambiente mais confortável e que vise melhorar esse bem-estar, mas também para as pessoas que estão usando o equipamento. É verdade. Como que a gente consegue melhorar essa usabilidade também. É verdade. Bom, eu conversei com Carla Ferrarini, ela é gerente de comunicação da Beckhauser, uma das mais importantes empresas do Brasil na área de contenção animal. Carla Ferrarini, muito obrigado pela sua
presença no nosso programa e participação. Dá um abraço na Mariana e até a próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, Toninho. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre o dólar elevado frente ao real, que traz suporte aos preços brasileiros da soja, porém, outros fatores interferem, a demanda alta e a falta de produto. E vamos falar também sobre o uso de pó de rocha no controle cultural de pragas e doenças das lavouras. Nós voltamos já, é um minuto só. Pai eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Não é apenas o dólar elevado frente ao real que traz suporte aos preços brasileiros da soja. Agora, a falta de oferta doméstica é o principal fator de sustentação às cotações, pelo menos é o que aponta a consultoria Safras e Mercado. O atraso no plantio também leva os preços para cima, pois a safra deve entrar mais tarde no mercado, mesmo que o potencial produtivo ainda seja contornável. Caso as condições climáticas favoráveis a partir de agora, é o que nós estamos dependendo dela. E segundo o levantamento das Safras e Mercado, da última semana, aproximadamente 6% da área brasileira de soja havia sido plantada, ante uma média de 17%. E para esta semana, nós deveremos aí apontar uma área aí de 10% a 15% semeada, mas bem aquém da média de 30% do ano passado. Mesmo não impactando ainda no possível rendimento da soja, já é prejudicial às lavouras de milho e algodão safrinha. A retirada da TEC, da tarifa de exportação, para a importação de soja de países de fora do Mercosul, para as safras e consultorias não deve pressionar as cotações, mas abre a possibilidade de compradores buscarem outras origens, como os Estados Unidos, por exemplo, e deve aliviar principalmente no caso do farelo e do óleo de soja. Sem a TEC, as importações brasileiras de soja, antes estimadas em 850 mil toneladas, nós podemos aí chegar até a 1 milhão de toneladas. Ainda sobre os preços internos, a consultoria Safras e Mercado acredita que se o Brasil tiver perdas de produtividade, podem entrar elevados na próxima safra. Agora, se a safra for recorde, vão perder um pouco de força. Os estoques do Brasil estão muito apertados e tudo vai depender do tamanho da safra para saber se seguirão assim ou não. Por enquanto, as Safras e Mercado projetam uma produção de 132 milhões de toneladas para a temporada 2020-2021.
E agora eu vou conversar com Saulo Brooks. O Saulo, ele é agrônomo da Trato Agronegócios. E o Saulo já veio aqui e falou uma época aí sobre pó de rocha. Importante, vamos dizer assim, mineral, para melhorar as qualidades do solo e haver aí uma produtividade, produção maior. E hoje nós vamos falar do pó de rocha no controle cultural de pragas e doenças das lavouras. Saulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente discutir aí um tema muito interessante desse remineralizador que é o pó de rocha. Tá tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem, tudo excelente. Grande satisfação estar aqui novamente, né, trazendo informações para os produtores, inovações para o mercado. E precisa disso, né? Exatamente. Ô Saulo, quando você esteve aqui, nós falamos sobre o pó de rocha, e eu me lembro que na época você falou das vantagens do uso desse produto, esse remineralizador mineral, vamos dizer assim, para melhorar as qualidades do solo. E eu me lembro que na época, até eu perguntei, mas então precisa de menos adubo, tal, quando eu for plantar? Você falou, realmente esse daqui já é um produto, vamos dizer assim, que ele oferece uma condição melhor. E você pode ter até uma certa quantidade menor de fertilizantes. E agora nós vamos falar sobre controle cultural de pragas e doenças através do remineralizador do pó de rocha. É isso exatamente, mesmo? Né? Porque com o uso do pó de rocha, além da nutrição, nós podemos também atuar no controle cultural de pragas e doenças devido ao silício que tem no material. Né? Porque a maioria das rochas são rochas silicáticas, que além de atuar na nutrição e condicionador de solo, pode atuar também no controle cultural de pragas e doenças. Né? O silício, as gramíneas são hiperacumuladoras de silício, que é o silício que é o causador desse controle, né? Que ele acumula na parede foliar, faz como se fosse uma camada vítrea na folha, assim como o vidro, que é em torno de 75% de silício. O silício acumula nessa parede foliar, quando a lagarta vai comendo, ela vai desgastando o aparelho bucal e chega a determinado momento que ela vai ficar debilitada, vai ficar banguela, entre aspas, né? Então favorecendo assim a entrada de patógenos, colonizando ela e ela acaba morrendo por inanição, por não conseguir avançar a comer na folha, né? Da mesma forma serve para doenças, né? Que essa camada evita, né, do esporo estar germinando e está contaminando a lavoura. Bom, mas não é prejudicial à planta, pelo contrário. Pelo contrário, né? É um elemento benéfico à cultura, né? Que vai atuar tanto no controle cultural de pragas e doenças, como também vai atuar no estresse hídrico, né, da planta, fazendo com que ela fique mais forte em épocas, por exemplo, de seca extrema, né, fazendo com que a planta ela ainda fica, não sinta tanto. Né? A planta também ela fica com a arquitetura mais elevada, né, com maior aporte faz mais fotossíntese, maior aporte de carbono e, consequentemente, maior nutrição. Quer dizer, a grosso modo, teria mais gordura para queimar. Exatamente, exatamente. Né? Uma planta com mais teores nutricionais. Bom, eu me lembro também quando você esteve aqui, e você me falou que o pó de rocha era excelente não só para as lavouras comerciais, milho, soja, trigo e tal, mas também para pastagens. Sim. E a mesma coisa acontece? Sim, quer dizer, de maneira geral, ela poderia até ser assim, um inibidor da cigarrinha? Exatamente, eu ia citar a cigarrinha, né? Que a experiência e relatos que a gente tem no campo, que o produtor vê que a planta fica mais robusta e suporta mais o ataque de cigarrinha, ele acaba que não vê, né, a planta exteriorizando que está debilitada. Né? Então isso acaba sendo um controle de cigarrinha, porque acaba impedindo com que ela fique na área e vai para a área do vizinho que não utilizou ainda. Chumbo na asa do vizinho, né? Bom, então é bom a gente lembrar que o uso do pó de rocha pode ser fundamental para o controle de pragas, doenças, inclusive seca. E está previsto para essa safra agora alguma situação, condições climáticas não muito legais para essa lavoura agora. Pelo menos é o que vem preconizando. Agora, eu me lembro na época que você esteve aqui, que a própria Embrapa já fez um estudo sobre o pó de rocha, sobre esse remineralizador, e os resultados realmente são fantásticos. Exatamente, né? Nem todas as rochas são voltadas para a agricultura, a gente deve salientar bem disso. É verdade. Porque assim como o calcário é um diferente do outro, as rochas também são. Né? Então a gente deve se atentar às análises, né, geoquímicas da rocha, né, a granulometria, né, os teores nutricionais, porque em vez de estar
ajudando o solo, remineralizando. Você está piorando. Devido a uma escolha mal feita, a gente está contaminando, né, o ambiente, né, com metais pesados. E no caso da sua rocha, por exemplo, da extração mineral que você tem lá na sua rocha, ela é de uma qualidade superior, é uma qualidade excelente. O FMX é a primeira rocha registrada do Brasil, né, sai aqui de Aparecida de Goiânia, onde esse ano a gente já tem previsão de fechar só de FMX, né, 10 mil hectares aqui no estado de Goiás. Né, contabilizando isso, todas as pedreiras, né, isso pode passar de 60 mil hectares, né, fechados com a utilização da rochagem, né, de remineralizador, de pó de rocha. Bom, então tá aí você que é produtor rural, é ou pecuarista ou lavorista, ou os dois, hoje está muito em voga o uso da pecuária e da lavoura também, tá aí a oportunidade de fazer uso do pó de rocha e, consequentemente, como eu já ouvi falar, já conheço, já fui atrás para saber, eu posso assinar embaixo. O uso do pó de rocha permite que você utilize até menos fertilizante e, consequentemente, garante, vamos dizer, uma planta mais produtiva. Saulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que quem está nos acompanhando deve ter ficado interessado e provavelmente vai entrar em contato com você aí. E só para você ter uma ideia, o telefone do Saulo, se você quiser conversar com ele, é o 62, né? É o 99607-2812. 99607-2812. Saulo, muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Certinho. Eu que agradeço essa oportunidade de trazer mais conhecimento para o produtor rural, que é a grande máquina desse país, né? Que faz tudo girar. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Saulo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Nunca se justifique. Os amigos não precisam e os inimigos não acreditam. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.